Agora, o resultado, ele reacende ainda mais essa questão da pressão que existe externa sobre o Turco, né? Por exemplo, internamente, o que se fala é que ele é bem visto, o ambiente é ótimo, a forma que ele lida com o grupo é super elogiada, né? Agora, no futebol tem o resultado e tem a pressão da torcida, ainda mais depois de um ano de ouro, né? O resultado voltou a reacender, e ainda mais forte, porque foi uma derrota, com o mando do Atlético. E no momento em que o Campeonato Brasileiro não tem Palmeiras e Flamengo disparados, aquele cenário que todo mundo imaginava, e nem o Atlético na frente, né? O G4 é formado por times que não se esperava que iam estar brigando. É cedo ainda. Mas a sua visão em relação a esse momento que o Turco tem passado no Atlético, até relembrando, né, que o ano passado, a essa mesma altura, o Cuca também não era um cara consolidado e com resultados tão expressivos, né? Esse final da sua fala eu acho um argumento super sólido pra gente mostrar que é cedo pra avaliar o trabalho do El Turco, né? Nem precisaria disso, mas a comparação com o Atlético do ano passado, quando a gente lembra que o Cuca perdeu pro Cruzeiro na fase de classificação do Campeonato Mineiro, foi campeão em cima do América com 2 empates completamente insípidos, né? Sem sal. O Atlético não jogou bem, né? Os dois, o melhor ali dos 180 minutos provavelmente foi o Igor Rabelo. É um zagueiro que depois nem como zagueiro se firmou. Vamos lá, estreou no Campeonato Brasileiro perdendo pro Fortaleza. Depois a gente viu que o Fortaleza era melhor do que a gente imaginava, mas ainda assim, uma derrota no Mineirão. Então, mais ou menos nessa fase da temporada anterior, o Cuca também estava mal, né? Então, eu acho que tem que ter paciência, assim. Dizer que o El Turco já se firmou, que ele está exalando confiança, que todo mundo já fala, não, esse é o cara, seria uma inverdade. Mas também cair para o lado oposto, acho que não é o caso, e acho que é o momento de ter paciência. Um aspecto que eu acho legal também, para jogar a bola para vocês, que eu acho que vai além de certo ou errado, bom ou ruim, é que uma coisa que se fala dele também é que ele não é um treinador que faz tanta questão de ser muito autoral, né? De colocar a sua assinatura de forma tão escancarada. Você vê o time do Atlético jogando. Claro que tem pequenas diferenças, até por mudanças de jogadores, né? O Diego Costa não tá aí. Então, ano passado, às vezes o Nath perdia espaço por causa disso, porque o Diego Costa jogava adiantado, o Hulk recuava, acabava sobrando para o Nath. Então, há coisas que mudaram, mas assim, dentro do possível, a coisa que eu digo assim, né? Jogadores, peças que mudaram, mas dentro do possível, ele tenta manter em boa medida, não em tudo, mas em boa medida, o trabalho do Cuca. Não é no caso do Flamengo, por exemplo. Né, para comparar, o técnico do Flamengo começou o brasileiro, a passagem dele com o Everton Ribeiro pela esquerda, sendo que a mídia nacional não fala isso, porque não fala dos nossos times aqui, mas a gente lembra do Everton Ribeiro da direita, né, no Flamengo do Jorge Jesus, não, é no Cruzeiro de 2013, 2014. Então ele mexeu numa coisa que tem quase 10 anos que acontece, que é o Everton Ribeiro pela direita. Agora ele já até voltou, já arrependeu e já mudou. O El Turco eu acho que não teve isso, não teve essa coisa de uma mudança muito cabeluda, assim, nossa. E uma outra coisa que chama atenção, assim, até na personalidade dele, isso também se nota no Paulo Pessolano do Cruzeiro. Não é um cara que está buscando protagonismo. Isso. O técnico à frente do elenco. Ele não é esse cara. Boa. Ele é mais do que o Turco, eu acho. Mas o Pessolano, ele não é o cara que vai... Ele faz isso de uma forma natural. Ele se manifesta, ele mostra as ideias dele, mas ele não quer ser, assim, o cara que vai ser mais importante que os jogadores. Até porque, Bruno... Até porque o Cruzeiro não tem essas peças. No caso do Atlético, que tem muitos... Era nisso que eu ia tocar, inclusive. O Atlético é cheio de estrelas que já estão muito consolidadas na cabeça do torcedor, e ele é um cara que não bate de frente com ninguém, nem quando perde e quando é questionado. Ele é super regular nas falas, ele não se exalta e não fica também fazendo de vítima, não. Ele simplesmente encara o que tem que encarar, fala de uma forma normal e não quer ser o Aparício. Muitos treinadores, por exemplo, no caso do Sampaoli,
Não estou falando da qualidade do técnico ou não, mas o Sampaoli é o protagonista de onde ele vai. E isso só foi quebrado quando ele foi trabalhar na seleção Jorge argentina. Jesus demais, né? Exatamente. E o próprio Turco, em entrevista recente ao Bem Amigos, não sei se você se lembra disso, mas ele disse justamente, ele não poderia mudar o sistema de um Atlético campeão de tudo no ano passado. E ele respeitava o trabalho do Cuca. Eu acho que isso é uma virtude, entendeu? Agora falar também assim, ele vai manter tudo. Não, até porque o cara, ele tem uma cultura de treinamento que é dele, da equipe dele. Ele vai manter, mas ao longo do tempo é natural que comecem a aparecer... Com relatos, os relatos de quem tá dentro do Atlético e que trabalha diariamente com o Turco são muito nesse sentido. Com o grupo, ele é muito querido, muitíssimo querido, tem ótimo relacionamento com todos. E ele tenta, até nos treinamentos, repetir muitas coisas que o Cuca fazia. A diferença, que já me disseram, né, de quem tá lá dentro, é que ele não é tão meticuloso no estudo do adversário. Mas talvez ninguém seja no futebol brasileiro como é o Cuca. Entre os brasileiros, pelo menos. Eu acho que o Abel Ferreira tem muito disso, mas é português, né? Veio de uma outra escola e tem um outro perfil. Eu não acho que o Turco teria nem tamanho para fazer uma coisa nesse sentido, de se impor como o Sampaoli se impôs, de se impor como o próprio Cuca se impôs, até porque já tinha um nome muito grande para o Atlético e no cenário do futebol brasileiro. O Turco não. Mas você pega, olha, o Paulo Souza no Flamengo, ele... É porque eu tenho medo de usar alguns termos assim, ser mal interpretado. Não estou dizendo nem pro bem nem pro mal. Mas ele chegou inventando, né? Sim. Ele mudou tudo, né? 3 zagueiros, com o Felipe Luiz como um zagueiro pela esquerda, essa coisa do Everton Ribeiro. Mas talvez no Flamengo precisasse, não? Porque o Flamengo é um caso estranho, né? Porque foi campeão brasileiro com o Rogério Ceni, com crítica. Tudo é referência ao Jorge Jesus, mas é porque eu estou citando o caso dele porque o dele não foi igual ao de nenhum dos anteriores. Não foi igual ao do Jorge Jesus, não foi igual ao do Renato Gaúcho, não foi igual ao do Rogério Ceni, não foi igual ao do Domenech. Né? Ele chegando assim, mudando muito. Não é o caso do El Turco. Né? E o do Cruzeiro aí não dá para comparar porque o time mudou tanto, as peças mudaram tanto que aí... Ele mudou com relação ao que ele já fez, né? De 3 zagueiros ou não, tal, mas aí eu acho que a comparação com outras temporadas, acho que fica muito mais complexa porque as peças mudaram todas. Mas para não fugir do assunto, eu acho que o El Turco é discreto, eu concordo com vocês. E ele não reclama de nada. A última coletiva, ou penúltima, ele sempre fala, não, está bem, sabe? Perguntam pra ele... Ele quase foi reclamado, perguntaram, o elenco tá curto com esse tanto de saída e de lesão? Bem, mas ele sabe que no cenário como o futebol brasileiro, tá bom. E é a grande chance da vida dele, verdade, a grande chance da carreira dele. O tamanho do Atlético entregue a ele caiu no colo dele no momento em que ninguém esperava a vinda dele, né? Ele não era conhecido aqui. Ele não era conhecido. E não era a primeira opção. A quinta opção do Atlético, se bobear. Você acha? Então, eu acho que sim. Eu acho que o Atlético tentou vários outros Jorge nomes. Jesus, com certeza. Tentou Os Jesus, portugueses tentou... foram uns 3, né? E até, assim, internamente, eu acho que pode ter sido sondado algum outro técnico, mas dos estrangeiros, ele deve ter sido a 4ª ou 5ª opção. Eu acho que a primeira foi o Jorge Jesus. Depois dele, aí, você sabe melhor Ele foi atrás do técnico do Braga, que eu esqueci o nome agora.